Vamos falar agora sobre a pesquisa do diagnóstico do idoso, né? Foi divulgado aí o primeiro volume dessa pesquisa, que trazem alguns dados já compilados dessa pesquisa que está sendo realizada com o público idoso aqui em Blumenau. E para falar sobre isso, o Caio Marcel de Souza, coordenador do Conselho Municipal do Idoso, está aqui com a gente. Caio, bom dia, obrigado pela participação. Valeu, eu que agradeço. Bom dia, Jorge, e todos os ouvintes também. Olha, o que dá para falar, né, do que já foi compilado nessa pesquisa que está sendo realizada aqui na cidade? Então, a gente já conseguiu ter foram alguns dados já abertos para nós, né? Teve uma apresentação que foi apresentado lá para o Conselho Municipal do Idoso, e já teve alguns dados assim bem curiosos. A gente já consegue ver o quanto a nossa população de Blumenau realmente está envelhecendo, está sendo assim, e de forma bem rápida. Um dado já bem interessante que nos mostraram lá foi que em 2025 nós já vamos ter mais idosos que pessoas jovens na cidade de Blumenau. Para te ver como isso vem envelhecendo, essa nossa população, né? E já mostra como a cidade realmente tem que se preocupar com esse público que vem cada vez aumentando mais, né? E esse diagnóstico aí é necessário para isso, né? Até para desenvolver políticas públicas, para saber das ações necessárias, né? Preparar o município para essa população. Isso, ele vai nos dar um norte, vamos dizer assim, para a gente aplicar as políticas públicas do idoso, porque ele vai dar, ele vai ser um raio-x do público idoso dentro da cidade. Então, quando ele for terminado, for entregue ele todo para nós vamos poder ter qualquer dado voltado para a pessoa idosa. Para ter uma noção, são 120 perguntas que são feitas, né? Então, realmente, de todos os âmbitos, desde econômico, social, de saúde. Então, vamos dizer, lá na frente, o prefeito vai querer saber quantos idosos em Blumenau têm diabetes. Vamos dar um exemplo. Tu já vai saber, 25% da população idosa de Blumenau tem diabetes. Ele já vai até saber, tem mais lá na Vila Itopável, onde tem mais pessoas diabéticas. Então, tudo isso nós vamos ter até por regiões, assim, a gente vai saber onde tem mais pessoas necessitando, talvez, de um postinho de saúde, onde tem pessoas mais doentes sem plano de saúde, por exemplo. Então, é uma série de informações que depois a gente vai ter em mãos para poder aplicar de forma correta as políticas públicas para o idoso, né? Para nós do Conselho também vai ser uma ferramenta assim, crucial para nós. É verdade. Bom, eu tenho aqui alguns dados aí que foram divulgados, né, quando a FURB, que é responsável por essa pesquisa, né, fez a divulgação da compilação dos primeiros dados. Então, o número de idosos no ano que vem, em 2025, vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Então, a gente vai ter menos crianças e adolescentes até 15 anos e mais idosos. Olha, outros dados interessantes. Proporcionalmente, o número de idosos homens cresceu mais que idosas mulheres em comparação a 2010. Pô, tá aí um dado curioso, né? A gente até chamou atenção. Eu até falei, como eu também trabalho dentro da Profamília, ali a gente observa, há um tempo atrás, nós tínhamos no total de 1.000 e poucos alunos, sem exagerar, não tinha 100 idosos homens. Hoje nós já estamos lá com 400, 500 homens. Então, assim, como aumentou 10 vezes mais, a gente observa. Então, como a gente discutiu ele até no conselho, então a gente já começa a observar que a gente tem que pensar, porque Blumenau, por exemplo, é referência em clube de mães, por exemplo, tudo, mas é sempre voltado para as mulheres. Então a gente já vê que mais para frente a gente vai ter que começar a pensar em opções de lazer, por exemplo, para os homens. Já gosto talvez de jogar um dominó, sei lá, ter opções para homens também, porque a gente está vendo que esse público está aumentando cada vez mais, né? Talvez os homens estão cuidando mais da saúde também, isso também vem esse resultado, né? A gente tira por nós, né? É verdade, é isso. Bom, para a gente só ter a noção de como é importante isso, né? Olha, outro dado bacana aqui, ó. Cresceu o número de idosos economicamente ativos em comparação a 2000 e 2010. Se a gente vai viver mais, né? A gente precisa de recursos para isso. Vamos botar no papel que a aposentadoria está cada vez pior, né?
Então, e todo mundo quer se manter ativo. Para se manter ativo, ou fazer uma atividade, viajar, tudo precisa de dinheiro. Então, economicamente, precisamos nos manter ativos. Agora, tem mercado de trabalho para isso? Isso. Aí que está a dificuldade, né? Muitas empresas, às vezes, preferem dar ênfase para o jovem, acaba não abrindo para o idoso. Exatamente. Né? E a gente mostrou a questão da saúde. Então, antigamente, não voltou muito tempo, a pessoa com 50, 60 anos, ela já estava condenada a ficar em casa, sentada, sem fazer nada, e hoje ela é totalmente ativa, ela ainda tem total disposição para trabalhar e quer trabalhar, né? Quer ajudar na renda familiar, às vezes até já conseguiu se aposentar, mas a gente sabe que às vezes a aposentadoria é um salário mínimo, a pessoa quer aumentar a sua renda familiar, né? E está procurando espaço. Então também a gente até falou de proporcionar políticas de incentivo para as empresas para contratarem pessoas idosas, né? A gente, graças a Deus, já vê que algumas empresas até dão essa prioridade, assim, alguns serviços para contratar idosos, né? A gente vê mercados, tem alguns mercados que têm incentivo de contratar idoso para trabalhar. E a gente vai ter que trabalhar em outros ramos também para ter incentivo, de alguma forma até fiscal, às vezes, até algum abatimento se contratar pessoas idosas, porque a gente está vendo, daqui a pouco, já ano que vem já vamos ter mais idosos que crianças, isso vai ser, e a tendência é só aumentar esse número. Só aumentar, né? E tem também, a gente tem que pensar na readequação, né, da pessoa acima de 50, 60 anos para o mercado de trabalho, porque na nossa região, né, para uma geração, é uma geração que está se acabando, mas ainda tem muitas pessoas que ficam muito tempo em uma determinada empresa e em uma determinada função. É verdade. Que quando perde isso, já não vai para a rua e não sabe mais nem onde está. Né? Nós temos tem dificuldade de se adequar às necessidades do mercado de trabalho. E olha que é uma mão de obra qualificada. Hoje o que eu vejo de empresários reclamando, né? Sim. De como está a mão de obra jovem, e tem uma mão de obra qualificada que ignora ao mesmo tempo, né? Isso. Porque o jovem hoje, ele estuda, ele vai para a faculdade e tudo, ele quer mais na parte de computação e tal. Agora, aquele emprego que é para botar a mão na massa mesmo, os trabalhos manuais, né? Isso está muito escasso. Realmente o jovem não quer ir para esse lado, né? E o idoso ele já tem uma mão habilidosa, ele já trabalhou a vida toda nisso, já tem um know-how ali de como fazer. Então, até talvez é uma forma realmente dos empresários se conscientizarem para realmente utilizar esse conhecimento do público idoso, né? Olha, dados também desse primeiro volume indicam crescimento de doenças crônicas em comparação aos dados nacionais, ou seja, a nossa cidade aqui tem apresentado um nível mais elevado de doenças crônicas. Agora, isso está ligado ao quê? Realmente a gente está adoecendo mais ou nós estamos indo mais ao médico? Também tem isso, né? Isso também, a gente comentou isso também, que a gente agora, hoje em dia, tem mais postinhos de saúde, mais perto de casa, a pessoa tem mais acesso, né? Tem então, mais interesse em cuidar da saúde, talvez, com né? certeza. E os diagnósticos vão aumentando, né? Isso mesmo. Né? E a gente até, outro dado importante, Jorge, de falar, a gente ficou bem feliz também da FURB ter ganhado essa licitação para fazer, né, o diagnóstico, que tinha outras universidades, mas a FURB também já conhece bem o nosso público aqui, né? Ele já tem o professor Fábio até que está coordenando, então já conhece bem a cidade de Blumenau. Então alguns dados ali, que nem esse, a gente já pôde abrir uma discussão legal, porque eles já sabem como é que funciona em Blumenau, já sabe que abriu o número de postinhos, os postinhos estão mais próximos da casa, então ao mesmo tempo que tu vê o resultado, tu também já sabe o que pode ter ocasionado certos resultados dentro do diagnóstico, né? Então vamos lá, só para repetir aqui o que a gente já informou, né? Para quem está ligando o radinho agora, estamos falando sobre o diagnóstico da pessoa idosa aqui em Blumenau, essa pesquisa que está sendo realizada pela FURB, que é uma espécie de censo do idoso aqui em Blumenau, né? O que se busca é entender como vive o idoso hoje em Blumenau, as suas necessidades, seu desenvolvimento, para que se possa investir em políticas públicas e ações para melhorar a vida do idoso. Então, numa primeira compilação de dados, notou-se que no ano que vem a população idosa vai ser maior que a população de crianças e adolescentes até 15 anos de idade, que os idosos, a população de idosos homens cresceu mais que a população
de idosas mulheres em Blumenau, em comparação a uma pesquisa realizada em 2010, que cresceu o número de idosos que se mantêm economicamente ativos, né, gerando renda ou no mercado de trabalho ou por conta própria, e que cresceu também o relato de doenças crônicas nesta população. Aí a gente tem uma dúvida, né, se cresceu doença ou se cresceu mesmo, foi a constatação, porque as pessoas estão indo mais ao médico, cuidando mais da saúde também. Mas vem muita coisa ainda pela frente, né? Essa pesquisa busca ouvir 1.100 idosos aqui em Blumenau. Já está acabando essa pesquisa, né? Mas é até importante falar, né, Jorge, que ainda faltam algumas pesquisas, né? É importante ressaltar do pessoal abrir a sua casa para responder esse questionário, porque assim foi uma dificuldade muito grande que a FURB teve, tá? Eu até tenho que parabenizar assim, a FURB, lá, a equipe do professor Fábio, porque eles tiveram muita dificuldade. Hoje em dia os idosos estão meio receosos, é muito golpe, muita coisa, né? Então, por mais que os entrevistadores estavam lá, tudo com boné, com colete, tudo para se identificar, o crachá, mas muitos idosos acabavam não abrindo a porta para responder o questionário. Então foi bem difícil, bem árduo. Eles já tinham mapeado assim, onde é que ia ser as entrevistas. Teve que modificar, alguns tiveram que ir lá para dentro da Profamília até para tentar conseguir entrevista. Mas ainda falta algumas entrevistas, não são muitas, mas é importante ressaltar, se por acaso chegar alguém com crachá, com identificação da FURB, com camiseta e colete, para você abrir e responder, porque isso é importante, vai ser um benefício para os idosos mesmo, o resultado desse diagnóstico, né? É verdade, mas eu entendo as pessoas, né? Alguém bater na né? porta da tua casa dizendo que está fazendo uma pesquisa, hoje em dia é complicado, né? A gente fez um trabalho bem ainda grande. Mais idosos, né? Que são Isso. A maioria do público-alvo de golpes, né? A gente faz campanhas enormes contra golpes ali na Profamília. A gente tentou fazer uma conscientização ali, a gente tem um público bem grande, né? Para todo mundo estar ciente que ia passar esse diagnóstico. Mesmo assim, a gente não conseguiu, obviamente a gente não consegue atingir a todos, né? E acabou ocasionando uma dificuldade assim bem grande. Mas está conseguindo contornar, mas é importante o idoso que está ouvindo a gente, né? Se por acaso chegar alguém ali identificado, o pessoal da FURB, observa o crachá, né? A camiseta, tudo se for da FURB, pode responder tranquilo, é tudo num tablet que eles têm para fazer as perguntas, né? Então não tem nenhuma pergunta que é diretamente, por exemplo, o valor que você ganha de aposentadoria, não tem nenhuma dessa pergunta um pouco mais pessoal, né? Então pode responder com tranquilidade que realmente é para o diagnóstico. Tá certo. O público estimado aqui é de 50 mil idosos da cidade. É um público estimado com base no último censo, né? Isso. Mas pode ser maior do que isso. E é em cima desse público aí que estão sendo feitas todas essas pesquisas, né? Na tentativa de fechar 1.100 idosos entrevistados, já está batendo aí nesse número. Quando é que há uma previsão para a entrega desse diagnóstico, para que a gente tenha esse censo completo de como vive o idoso aqui em Blumenau? Isso, é para ser agora final de junho, né? Então agora a gente tem um calendário de entregas, essa foi a primeira compilação, né? Então agora vai seguindo. A tendência é até final de junho entregar. Vamos ver se tudo ocorre certinho, né? O pessoal da equipe lá da FURB está fazendo todo o possível para conseguir fechar. Realmente são muitos dados para compilar, né? Tem toda a parte ali de estatística para fazer, mas acreditamos que até final de junho está entregue aí para o povo de Blumenau, para a gente poder ter essa excelente ferramenta na mão, né? Com certeza. Caio, qual é o papel do Conselho Municipal do Idoso? Então a gente diz, né? É o principal local que a gente tem para discussão e realmente efetivação das políticas públicas voltadas para o idoso. Então a gente ouve as demandas, né? A gente recebe denúncias lá, a gente fiscaliza também todas as casas asilares de Blumenau, né? As ILPIs, que a gente chama, que é a instituição de longa permanência para os idosos. Então a gente recebe uma denúncia, a gente faz visita, observa lá junto com a vigilância, vê se está tudo certo. A gente também traz as demandas do público idoso, para discutir e ver de que forma a gente pode estar ajudando o público idoso, né? A gente agora faz, por exemplo, campanhas, a gente está fazendo campanha para doação do imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso, que isso reverte,
A gente sempre fala, de vez o dinheiro do seu imposto de renda ir lá para Brasília, um percentual você consegue doar para ficar aqui em Blumenau. Ontem, por exemplo, a gente fez a assinatura da ordem de serviço para a entrega dos vestiários novos ali da piscina da Profamília. Investimento de R$300 mil, que vem direto do fundo do idoso, que era um dinheiro que talvez ia para Brasília, a gente não sabe quando volta, né? E se volta, né? Então, é importante o pessoal estar fazendo isso, e a gente está fazendo realmente uma campanha, junto com o Fundo da Criança também, né? E é isso, a gente representa o público idoso, né, para fazer políticas voltadas para esse público. Quem compõe esse conselho? Então a gente tem indicações, né, de instituições governamentais e da sociedade civil também. Então, por exemplo, eu lá dentro do conselho represento a Profamília, né, onde eu trabalho também. A gente tem outras secretarias de cultura, secretarias de planejamento. Então o pessoal do planejamento urbano está lá, então vamos dizer, a gente começa a discutir que precisa ter mais bancos nas praças de Blumenau, para o idoso sentar. Já tem um representante ali dentro do CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, que talvez já consegue implantar dentro da secretaria para a gente fazer isso se efetivar, né? E temos também da sociedade civil. Então temos indicação ali do pessoal, tem do SESC, tem o pessoal da APAI, tem... vamos ver o que mais. Da pastoral da pessoa idosa também. Então tem várias indicações ali que também estão representando, são instituições que trabalham com o público idoso também, que tem sua representatividade para trazer essas demandas ali para nós, para a gente em plenário discutir e ver as demandas que a gente vai efetivar. Hoje tem alguma demanda assim que chama atenção, né, que vocês estão lutando para poder aplicar? Hoje a gente está bem focado nessa parte do diagnóstico, né? É o foco maior, porém a gente já está engatilhando, vamos dizer, para esse ano. A gente vai fazer 2 ações também voltado para o público idoso. A gente vai ter um momento de discussão que deve ficar para o mês de outubro, setembro, outubro ali, que a gente vai fazer uma palestra sobre prevenção de quedas, que é um problema muito grande que a gente tem com idosos, né? Quedas em casa, às vezes... A gente, para evitar de botar tapete, essas coisas, a pessoa já está com o equilíbrio ali um pouquinho debilitado, tudo. Então a gente vai fazer uma palestra, vai ser aberto ao público, quem quiser ir se inscrever. A gente está finalizando agora a programação, né? Deve ser no mês de setembro. E em outubro também a gente faz um calendário, sempre que é o mês de conscientização da pessoa idosa, né? Então a gente sempre faz um calendário municipal, onde várias secretarias, cada um faz uma ação. O pessoal do SESC também, ano passado a gente fez várias atividades, no Parque Ramiro, também fizemos palestra lá dentro do ETSUS, da Escola Técnica de Saúde, né? Fizemos uma festa bem grande na Profamília, onde também enchemos lá o ginásio. Então a gente está voltado para esses eventos aí nesse ano e junto com a entrega do diagnóstico também. Muito trabalho pela frente. Falando nisso, ontem na Profamília teve a festa do Dia das Mães, isso, né? Cerca de 500 pessoas lotaram o ginásio do Pró-Idoso lá na Profamília, acompanharam lá a assinatura da ordem de serviço para a construção dos vestiários, banheiros lá da piscina de hidroginástica e uma festa muito bonita, né? De muita alegria. Foi maravilhoso, assim. Então a gente teve o baile, que eles gostam muito do baile, né? A gente chamou uma banda para tocar lá. A gente teve o bailinho para eles. Eles ganharam um café, também um lanche. Todas as mamães também receberam um chocolatinho também de lembrancinha pelo Dia das Mães. E já aproveitamos a oportunidade, então, fazer também a assinatura dessa ordem de serviço, que veio do Conselho Municipal do Idoso. Então estive lá representando também o Conselho, né? Foi um momento bem importante. Como eu disse, pessoal, isso é importante vocês saberem. Se conseguirem, quem vai fazer o imposto de renda, vocês podem falar para o seu contador para deixar parte da sua restituição, deixar como, de vez de ir para Brasília, deixar aqui em Blumenau. Esse dinheiro já foi um exemplo, né? Então foi investido ali R$380 mil para a construção desses vestiários, que era uma demanda antiga, porque hoje o banheiro ali da Profamília fica um pouquinho longe da piscina, né? Então a pessoa tem que sair às vezes da água quente da piscina, no inverno, por exemplo, se deslocar ali uns 10, 20 metros até ir no banheiro, às vezes sai da água quente, pega aquele ar gelado no inverno até chegar lá. Então já há muitos anos estavam reivindicando esse banheiro, né? E agora, através do Fundo Municipal do Idoso, que foi aprovado ali pelo Conselho, a gente vai conseguir fazer essa obra aí tão esperada. Ontem foi a assinatura da ordem de serviço.
dentro de 90 dias a empresa já deve entregar pronto já os banheiros, então quem sabe no auge do inverno a gente já consiga entregar o vestiário para o pessoal. É verdade, aí o pessoal todo feliz. É verdade. Caio, como é que vive o idoso em Blumenau hoje, hein? Vocês estão ali na Profamília, no conselho, estão conversando com esse público o tempo todo. É claro que a pesquisa vai trazer um diagnóstico mais profundo, mas superficialmente já dá para a gente ter uma noção, né? Ah, não, com certeza. A gente sabe que sempre tem muita coisa para melhorar, né? É o nosso objetivo, a gente procura sempre melhorar ainda mais os nossos dados. Porém, Blumenau hoje é referência, isso qualquer lugar que a gente vai, Blumenau é referência em atendimento ao público idoso. Então, os nossos dados assim são os melhores possíveis, né? Mas é óbvio, como eu digo, a gente tem que melhorar, mas olhando a média nacional, a gente está um dos melhores índices. A própria Profamília, ali, como a gente fala, não existe nada parecido hoje no Brasil, né? Temos tantas atividades, tudo gratuito, voltado para o idoso. A gente tem muitas atividades, são muitas áreas de lazer, né? Blumenau está, nos últimos anos mesmo, aumentando muito esses aparelhos de ginástica que a gente tem nas áreas comuns, né? Em parques, e isso também ajuda bastante. Ciclovia, tem muito pessoal idoso também procurando hoje se deslocar com bicicleta, tudo. Isso ajuda na saúde. Então, e o diagnóstico vai conseguir até trazer um pouquinho mais esse índice, né? Mas como você falou, né, Jorge, a gente superficialmente já em conversas ali, a gente trabalha diretamente com muitos idosos, já consegue ver que o trabalho aqui em Blumenau realmente é bem diferenciado, vamos dizer assim. É verdade, né? O diagnóstico vai servir, inclusive, né, para a gente ver muita coisa de futuro, né? Se a população idosa cresce, e moradia, né? Porque moradias diferenciadas, tal, tudo isso vai impactar muito, né, no futuro. É verdade, e é muito importante, né? Hoje já se discute, né? Tem políticos já trazendo até, por exemplo, de fazer condomínios voltados para pessoas exclusivamente idosa. para pessoas idosas, já né? tem Porque há um percentual de idosos que vive sozinho, né? Bastante, é. E nem às vezes é sozinho, mas é que às vezes os filhos acabam conseguindo serviço, trabalhos fora da cidade e tal, o idoso acaba ficando, né? Alguns não têm filhos também. Então, ou até filhos que moram na cidade, mas não junto com os pais, né? Então, o pai pode ir lá e até o projeto, imagino que não vai demorar muito para sair, realmente até fazer de forma assim, com um valor mais acessível, tudo para as pessoas, né? Para estar adquirindo um imóvel, onde dentro desse condomínio já vai ter fisioterapeuta para atender, enfermeiro, tudo, para estar à disposição do idoso ali, né? Eu acho que isso é uma tendência aí que com certeza em breve vai bombar, com certeza. E esse diagnóstico vai trazer muita visão nesse sentido, né? Caio, obrigado pela tua participação aqui nesta manhã. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos sempre à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Caio Maciel de Souza é coordenador do Conselho Municipal do Idoso. Falamos aqui sobre o diagnóstico do idoso, essa pesquisa que vai definir o perfil do idoso blumenauense, né? Entender a vivência e necessidades dos idosos aqui em Blumenau. Essa pesquisa pretende ouvir 1.100 idosos, de um público estimado de 50 mil idosos na cidade. Primeiro volume ali já foi divulgado, né? Que é uma compilação de uns números iniciais que indicam uma projeção de que em 2025 o número de idosos vai ultrapassar o de crianças de 0 a 15 anos. Então, no ano que vem, a gente vai ter mais idosos que a população de criança de 0 a 15 anos, aqui em Blumenau. Proporcionalmente, o número de idosos homens cresceu mais do que idosas mulheres nos últimos anos. Cresceu o número de pessoas idosas que se mantêm economicamente ativas também aqui no município, mas também cresceu o registro de doenças crônicas neste público aqui em Blumenau. São alguns dos dados já compilados desta pesquisa.